Você sabe a diferença entre a anulação de um casamento e o divórcio? Judicialmente, o efeito de ambos é o mesmo. O que muda é o tipo de processo e o estado civil da pessoa. Judicialmente, nulidade de um casamento e divórcio tem o mesmo efeito civil. Nulidade declara que um ato jurídico nunca existiu nem teve valor apesar das aparências. O divórcio também dá o efeito de rompimento de um casamento civil. Este advogado explica que a diferença entre os dois processos se dá nos meios. Nulidade é feita só de forma judicial. E é necessário que situações íntimas e geralmente desagradáveis entre o casal venham à tona. Já o divórcio é feito de forma mais prática, em alguns casos diretamente no cartório, sem justificativas entre as partes. Para o direito civil, divórcio e anulação de casamento são duas formas de extinção do vínculo matrimonial. Então, são 4 formas: a morte, a nulidade, a anulação e o divórcio. A diferença básica, as duas diferenças básicas é que para a anulação, você tem que apresentar um motivo, conforme elencado na lei, não é? E eu tenho prazos para pedir anulação. Então, apenas para dar um exemplo, o casamento de menor de idade, sem autorização dos pais. Os pais teriam 180 dias para pleitear a anulação do casamento desse jovem ou dessa jovem que se casou sem pedir a sua autorização, o que é necessário entre os 16 e 18 anos. Eu tenho 4 anos, é um prazo decadencial, para poder pleitear a anulação desse matrimônio. Já o divórcio, embora também seja uma forma de extinção, não carece da demonstração de nenhum motivo. Então, eu posso simplesmente me divorciar porque quero me divorciar, não quero mais estar casado, não preciso mais de um processo de separação prévio e não tenho prazo nenhum para fazer isso. E essa facilidade no processo faz com que a maioria das pessoas escolha apenas se divorciar do que entrar com um processo de nulidade. Os casos de nulidade são raros no Brasil, tanto que não há registros no IBGE. Já em relação a divórcios, o último balanço feito em 2013 mostra que no Brasil, em um período de apenas um ano, mais de 320 mil pessoas se divorciaram. À medida que o divórcio foi evoluindo nesse período, com a edição da Constituição Federal, o novo Código Civil, foi ficando mais fácil, foi ficando mais simples. Então, hoje as pessoas podem, inclusive, se não tiverem filhos, menores ou maiores incapazes, e se houver um acordo entre as partes que estão se divorciando, elas podem fazer isso, inclusive, num cartório. Para o processo de divórcio de um casal sem bens e também sem filhos menores ou incapazes, é necessário que o casal vá até o cartório com certidão de nascimento e documentos pessoais de ambos, acompanhados de um advogado, que pode ser solicitado na Defensoria Pública ou que seja de confiança do casal, e dar entrada no processo, que costuma durar poucos dias. Este tabelião explica que o processo ficou mais rápido e fácil. Aqui no cartório de notas você pode celebrar tanto a separação quanto o divórcio e também o restabelecimento da sociedade conjugal. Basta não haver interesses de menores ou incapazes e tem que ter, claro, o consenso entre as partes. Feito isso, dá entrada aqui no processo de separação, de divórcio no cartório, e pode ser feito inclusive no mesmo dia.